A oferta de manjares é às vezes chamada de oblação. Era chamada de oferta de manjares porque consistia de grão ou farinha. Entretanto, nem grãos nem farinha é uma tradução correta da palavra de Levítico capítulo 2, versículo 1. A palavra hebraica é mincha, ou minchá, que quer dizer dádiva, presente, tributo, doação. A raiz da palavra provavelmente significa dar. João Nelson Darby, na sua Bíblia, sempre traduz essa palavra por oblação, que indica a oferta de um adorador. Também pode ser como um presente ou dádiva, é uma descrição apropriada da oferta cuja característica predominante é quase exclusiva, é a provisão de alguma coisa em agradecimento sobre o altar de Jeová. A oferta de manjares era uma oferta de alimento para Jeová e para a família sacerdotal. É um lindo princípio que já temos notado anteriormente em outros vídeos, que a casa sacerdotal se alimentava daquilo que alimentara o altar. Cristo, para o gozo do coração de Deus, é o mesmo sustento também para nós. Um alimento à minha alma, daquele que satisfaz a Deus, ou seja, Cristo. Deus se alimenta de Cristo. Nós também, os crentes. Para alguns, o fato de termos aqui uma oferta sem sangue tem sido um problema. Como podemos reconciliar isto, por exemplo, com a recusa de Jeová da oferta sem sangue de Caim? A resposta é que a oferta de manjares não era uma oferta pelo pecado e não era oferecida sozinha. Era uma oferta que era acompanhada aos sacrifícios de animais, especialmente da oferta queimada. E muitas vezes lemos, por exemplo, o holocausto do mês e sua oferta de manjares. Veja, por exemplo, Números capítulo 29, versículo 6. A oferta de manjares era oferecida junto com o sangue da oferta queimada, como para indicar que pureza de vida e aceitação na morte eram inseparáveis. Havia 4 ingredientes na oferta de manjares. Havia farinha, azeite, incenso e sal. 2 coisas eram estritamente proibidas. Não podia haver fermento e nem mel. A farinha, vamos falar um pouquinho sobre isso. A farinha, isto era flor de farinha, a parte mais fina da farinha de trigo. Era farinha moída, bem fina e bem peneirada, livre de qualquer impureza. Era, algumas vezes, oferecida sem cozer e algumas vezes cozida como bolos ou coscorões. Algumas vezes, os grãos verdes de trigo eram oferecidos tendo sido tostados no fogo. Cristo é o pão de Deus. João capítulo 6, versículo 33. Sua vida perfeita foi uma mistura perfeita de todas as características agradáveis. Não havia desequilíbrio nele, em Cristo. Não havia imperfeição. Tudo era fino e bem ajustado no seu caráter. Havia amor, gozo, paz, alegria. Havia longanimidade, benignidade, bondade. Havia fé, mansidão e temperança. Todas estas virtudes foram vistas em igualdade na vida do Senhor Jesus. Não havia nada em excesso, nada sobressaindo e nada faltando. Notamos agora o azeite nesta oferta. O azeite era associado com a farinha da oferta de manjares de 3 maneiras. Algumas vezes a farinha era misturada com o azeite, algumas vezes era ungida com o azeite. Algumas vezes o azeite era derramado sobre ela e a farinha ficava saturada de azeite. Para muitos, o azeite é a bem conhecida figura do Espírito Santo. Na concepção milagrosa do nosso Senhor Jesus, notamos a mistura sagrada de farinha e azeite. Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Mas veja também a unção que nós temos registrado em relação ao nascimento do Senhor Jesus em João capítulo 1, versículo 32 e Atos capítulo 10, versículo 38. Eu vi o Espírito descer do céu e repousar sobre ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem. Assim também a farinha foi saturada com o azeite no ministério do Senhor Jesus. Pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar quebrantados de coração e a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras estão em Lucas capítulo 4, nos versículos 18 e 19. O azeite era derramado sobre a farinha. A mesma palavra é usada em Salmo capítulo 45, versículo 2, onde graça se derramou dos lábios de Cristo. Ele era um homem aprovado por Deus pelos milagres e maravilhas e sinais que Deus fez por ele. Atos capítulo 2, versículo 22. O bondoso, melhor dizendo, e poderoso ministério do Senhor Jesus era uma evidência convincente da sua intimidade com o Espírito Santo e da intimidade do Espírito Santo com ele. Era realmente como se a farinha estivesse saturada com o azeite. Rejeitar a ele e as suas palavras era rejeitar o Espírito Santo de Deus. Leia Mateus capítulo 12, versículo 24 e 32, onde nós temos esta rejeição. Vamos falar um pouquinho do incenso agora. Este perfume muito precioso era valioso, raro e fragrante. Era chamado especialmente de olibano por causa da sua brancura e era uma figura apropriada da vida pura e fragrante do Senhor Jesus. A fragrância do olibano era aumentada pela ação do fogo. O fogo não destruía, mas destacava aquela fragrância. A diversidade e hostilidade pareciam somente destacar o aroma do Salvador. O calor de circunstâncias difíceis que teriam irritado ou contrariado qualquer outro homem somente serviram para mostrar como sua vida e caráter eram constantemente fragrantes. Convém lembrar aqui que não podia haver mel na oferta de manjares. Pode haver doçura no mel, mas é uma doçura corruptível, uma doçura que pode ser fermentada e tornada azeda. Isso não seria uma figura apropriada da fragrância preciosa da vida de Cristo, que nada poderia estragar, nem mel algum oferecereis na oferta queimada ao Senhor. Levítico capítulo 2, versículo 11. E o sal. Este é o quarto ingrediente mencionado. Toda oferta de manjares tinha que ter sal ou tinha que ser temperado com sal. Aqui também lembramos que o fermento era proibido. Sal é um elemento que preserva. Fermento é um elemento que corrompe. Aqui temos uma figura dupla, positiva e negativa, enfatizando a santidade essencial do Senhor Jesus. Sal é o símbolo da pureza e permanência. Fermento é o símbolo de corrupção. E sempre foi assim entendido pelos judeus, que anualmente tiravam todo o fermento de suas casas durante a Páscoa, uma das festas a Jeová, que lembrava a saída deles do Egito. Nosso Senhor falou do fermento dos fariseus, do fermento dos saduceus e do fermento de Herodes. Isto era
um aviso contra os perigos do ritualismo, racionalismo e sensualismo. Paulo avisou os coríntios sobre o fermento moral e os gálatas sobre o fermento doutrinário. Leia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 a 8, e Gálatas capítulo 5, versículo 9. Nosso Senhor era incomparável, impecável e incorruptível. Este uso dos dois símbolos poderosamente guarda aquela glória moral que era dele. Ele era intrinsecamente impecável. Ele era intrinsecamente perfeito. Sal, sim, fermento, não. O sacerdote tomava um punhado de farinha e do azeite, quanto coubesse na sua mão. Era um punhado memorial para ser queimado no altar. O que sobrava da farinha e do azeite era a comida dos sacerdotes, mas todo o incenso tinha que ser derramado no altar para Deus. Era como se dissesse que só o fogo do altar poderia ter uma apreciação apropriada daquela fragrância. O incenso era dedicado inteiramente e exclusivamente ao altar. Podemos gozar, como uma família sacerdotal, de uma apreciação de Cristo, e fazemos isto. Mas quando todas as nossas apreciações são juntadas e dadas a Deus em adoração, sabemos que o Pai pode dizer: aqui tem uma fragrância do meu filho, que só eu posso apreciar completamente. Embora não havia sangue derramado na oferta de manjares, havia sinais de sofrimento. A oferta era muitas vezes cozida no fogo ou na chapa ou na frigideira. Houve sofrimentos na vida de nosso Senhor que era como que suas experiências era como se fossem experiências num forno, pessoais, particulares, solitárias. Houve sofrimentos na sua vida que não podemos penetrar, porque não temos conhecimento delas. Na verdade, 30 anos de sua vida nos são ocultas pela sabedoria de Deus. Houve também sofrimentos, como que na chapa, quando ele ficou exposto aos olhos insensíveis dos homens, e seus sofrimentos todos foram expostos aos olhos deles. Houve também outros sofrimentos, como que na frigideira, parcialmente visíveis, parcialmente escondidos. Você está entendendo as ilustrações a respeito disto que temos aí nesta oferta em relação a Cristo? Os que estavam mais perto de Cristo compreenderam melhor que ele sofreu durante aquela última noite. Getsêmani, Gólgota. Que possamos sempre nos aproximar em espírito e ser ajudados a contemplar com santa reverência o sofredor daquela última triste noite e manhã de sexta-feira, às vésperas da sua morte. Que sejamos permitidos, com dignidade sacerdotal e com reverência apropriada, compartilhar de uma apreciação desta pessoa bendita, Cristo, como ele é tipificado na oferta de manjares. Leia com especial cuidado estes versículos que tratam deste assunto. Tendo em vista a pessoa de Cristo, você vai apreciar. Se você não é salvo, a sua apreciação começa com ele sendo o seu Salvador. E pela fé você pode tomar posse desta salvação. Deus salva pecadores, como você, como eu, depositando a nossa confiança no único Salvador que Deus tem dado a toda a humanidade. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Creia no Senhor Jesus Cristo, e você
também será salvo.